Fala aí, pessoal, muito bom dia, uma ótima quinta-feira. Eu tô chegando com as primeiras informações do Fluminense aqui no canal do Leste, o primeiro conteúdo do dia, e temos informações importantes, notícias importantes. Fica até o final deste vídeo para você ficar muito bem informado, para já começar o dia ligado no que está acontecendo e sabendo tudo de Fluminense. E o melhor lugar para se informar, você sabe, é aqui no canal do Lessa. Ontem tivemos o jogo atrasado entre Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo, clássico na Taça Guanabara, e o Flamengo venceu o Botafogo por 1-0, como acho que todos vocês sabem, jogo que deu muita confusão no final, pancadaria rolou solta, mas o mais importante aconteceu. O Flamengo ganhou o Botafogo, e eu estou falando que isso é importante porque acaba beneficiando o Fluminense, pensando em classificação, pensando em semifinal do Campeonato Carioca. Rapidamente colocando aqui a tabela na tela para a gente lembrar, o Flamengo com essa vitória foi 17 pontos. É a primeira vez que um clube grande lidera a Taça Guanabara, agora com números de jogos iguais. É o primeiro clube grande que está liderando de fato a Taça Guanabara, é o Flamengo. Isso na 10ª rodada. É um negócio impressionante. Mas vamos lá, o Flamengo foi 17 pontos, o Flamengo está classificado, Volta Redonda está classificado, restam 2 vagas. E por que essa vitória foi tão importante? E o ideal é que o Flamengo vença também o clássico contra o Vasco, que é já neste final de semana. Porque se o Vasco perde para o Flamengo, ele vai para o jogo contra o Botafogo e aí um ou outro vai acabar se ferrando. Ou talvez os dois. Porque se o Vasco perde e o Botafogo ganha, o Botafogo tem 12 pontos. O Botafogo iria a 15 pontos se ganhar do Boa Vista. O Vasco perdendo fica com 14. Então na última rodada, se o Botafogo ganha, vai 18, beleza. O Fluminense pode chegar a 17. Se o Vasco ganhar, o Vasco vai a 17, mas o Botafogo fica com 15. Um empate, inclusive, pode eliminar os dois até. Aí vai depender do Sampaio Correia. Mesmo com todo aquele cenário negativo pelo péssimo início de competição, de temporada, de Taça Guanabara que o Fluminense fez. Ainda assim pode chegar à semifinal, seria realmente um outro milagre, né? Menor, mas um milagre. Chegar a essa semifinal do jeito que as coisas estavam. Então, realmente a gente vai para essa próxima rodada podendo chegar à última com grandes chances de classificação. Muitos resultados que a gente imaginava que não fossem acontecer já aconteceram. Não vou dizer que os mais difíceis, porque esses clássicos agora são tanto quanto imprevisíveis, mas enfim, a gente está caminhando para ir para a última rodada contra o Bangu, enfrentar o pior time do campeonato, com uma possibilidade imensa de chegar à semifinal. E talvez aí vai depender do chaveamento, né? Pegar até um time pequeno na semifinal, em tese, entre aspas, né? Pegando ainda um caminho mais fácil. Você imagina, se avança, por exemplo, o Fluminense em terceiro, Vasco ou Botafogo em quarto, a gente vai ter uma semifinal entre Flamengo, uma semifinal entre grandes, e o Fluminense, quem sabe, enfrentando Volta Redonda de novo, mesmo depois desse início muito abaixo. É realmente impressionante. Acho que teremos fortes emoções nessas 2 últimas rodadas de Taça Guanabara. Saindo do campeonato carioca para ir para o campeonato brasileiro, porque ontem a CBF divulgou a tabela base, né, da, do Campeonato Brasileiro, com estreia prevista para o dia 29, 30 ou 31 de março, no caso do Fluminense, né? Sábado, domingo ou segunda-feira. Eu já fiz essa lista aqui para facilitar, para você ter uma noção dos enfrentamentos, de como o campeonato vai começar e de como o campeonato vai terminar. Então o Fluminense estreia contra o Fortaleza no Castelão. O primeiro jogo no Maracanã vai ser contra o Bragantino, de novo contra o Bragantino. E o primeiro clássico na 6ª rodada contra o Botafogo, tá? Vai ser o primeiro clássico aqui do Fluminense, 6ª rodada, enfrentando o Botafogo. Tá até errado aqui, se eu não me engano. Não, tá certo, 6ª rodada. E aí a gente vai para, eu vou destacar essa reta final aqui também. Olha só essa reta final. Fla-Flu, Fluminense e Palmeiras, São Paulo e Fluminense, Fluminense e Grêmio, Bahia e Fluminense. Os últimos 5 jogos. Então o Fluminense vai fechar o campeonato pegando o Bahia em casa, no Maracanã. Então, se a gente pensar em segundo turno, pensando em qualquer que seja o objetivo é, neste ano, a gente vai ter então o Palmeiras no Allianz,
Fla-Flu, Palmeiras no Allianz, São Paulo no Maracanã, o Grêmio lá na Arena e o Bahia no Maracanã. Reta final aí de campeonato para o Fluminense. Depois do clássico contra o Botafogo, tem o clássico contra o Vasco, o Fla-Flu é o último clássico aí na lista, portanto. Tabela divulgada, já pode começar a dar uma olhada, uma analisada. O Fluminense vai enfrentar o Santos e Neymar logo na terceira rodada, por exemplo, 2 jogos seguidos aí no Maracanã, Bragantino e Santos. Então para aí, depois pausa o vídeo, já dá uma estudada na tabela para você ter uma noção de como será o Campeonato Brasileiro para o Flusão. Bom, vamos lá, tem mais um profissional deixando o Fluminense. Não se trata de um jogador, mas sim do preparador físico Marcos Seixas. Marcos Seixas recebeu uma proposta do América do México e já anunciou, inclusive confirmou nas redes sociais a saída do clube. Essa proposta, a gente recebeu essa informação ontem durante a live do Jornada, então assim que eu terminei a live, eu fui apurar. E nesse meio tempo o GE publicou uma matéria informando que o Marcos Seixas tinha uma proposta do América do México. E aí logo depois eu confirmei essa informação, já dando o acerto como definitivo, o aceite de Marcos Seixas para essa proposta, que foi um convite do técnico André Jardine, que quase veio para o Botafogo, que está ganhando tudo lá no América do México, já virou ídolo por lá, e trabalhou com o Marcos Seixas na seleção brasileira, na seleção olímpica, e fez o convite para levá-lo para lá. Ele já tinha essa proposta em mãos já há muito tempo, vinha pensando, amadurecendo a ideia se deveria sair ou não, e acabou tomando a decisão, que tem alguns motivos, certamente outros, mas entre eles a pressão que ele vinha fazendo, as críticas que ele vinha sofrendo, ele vinha sendo muito pressionado nas redes sociais de uma forma geral, por torcedores, que acreditam que a preparação física do Fluminense está muito abaixo, está ruim, e ele como preparador físico seria o responsável. Então, de fato, ele vinha sofrendo críticas nesse sentido, estava pressionado, estava incomodado também um pouco, porque ele é um profissional que tem uma longa história no Fluminense, é um cara que foi, eu acho que a carreira dele dá para dizer praticamente que ele foi formado ali pelo clube. Aqui tem até a despedida dele, ele escreveu nas redes sociais uma mensagem muito bonita aí para o Fluminense. Enfim, é um cara que foi formado ali de fato, cresceu muito no clube e virou preparador da seleção brasileira, com convocações constantes para a seleção brasileira. Então ele se colocou ali entre os principais profissionais do país, de preparação física do país. É o mesmo cara que comandou o time, a preparação física do time, que foi campeão da Libertadores. Ano passado, no entanto, o time esteve muito mal, sofreu muitas lesões, né? Mas será que foi culpa só do Marcos Seixas? Porque a gente teve toda aquela questão da antecipação do planejamento para disputar a Recopa, muitos processos foram atropelados. Na época eu apurei que o próprio Marcos Seixas internamente avisava, alertava que as coisas não estavam indo bem, que o time estava muito defasado, muito desequilibrado, e eles estavam trabalhando para corrigir isso, e a gente viu depois o que aconteceu. E esse ano novamente ele vinha sofrendo com as críticas. Então eu não estou no dia a dia ali para avaliar se o trabalho é bem feito ou não é bem feito. Eu não tenho, inclusive, formação para parar, olhar e entender se aquilo é realmente muito bom ou se é realmente ruim. A gente observa o que acontece em campo. E em campo, de fato, a gente viu um Fluminense que parecia competir menos que os outros times. Agora, se é um problema do Marcos Seixas ou de outras situações, eu não sei. O que eu sei é que ele é um profissional, sim, conceituado no mercado, tanto é que chegou à seleção brasileira e isso não é por acaso. Enfim, essas críticas acabaram gerando ali um desgaste, talvez outras situações internas que eu ainda não tenho como dizer, mas é fato que ele já acertou, na verdade, os últimos detalhes. Ele vai para a América do México e agora o Fluminense vai buscar um outro profissional para assumir uma função muito importante, que é a função de preparador físico. Não dá para subestimar isso. Eu espero que o Fluminense faça uma escolha acertada, uma escolha correta, porque essa é uma função que realmente pode fazer a diferença ao longo de 2025. Vamos ver qual será a escolha do Fluminense para substituir o Marcos Seixas. Pessoal, trazendo aqui, eu vou colocar na tela para vocês um trecho aqui da zona mista de ontem do jogo do Atlético Mineiro. Pô, Lécio, mas o que a gente tem a ver com o jogo do Atlético Mineiro? Tem a ver que o Fluminense está contratando o jogador do Atlético, que é o Otávio. E ontem na zona mista o Hulk falou
Eu vou pegar aqui do vídeo da galera da 98 FM, inclusive grandes parceiros, um abraço aí para vocês. O Hulk falou sobre o Otávio e disse que não liberaria o Otávio. Ele é contra a liberação do Otávio e ele explicou o motivo. Achei interessante, vou trazer aqui para vocês. Cara, tem coisas que você não pode estar falando assim tudo, mas assim, eu vi outro dia que o Otávio tá para sair, né? Nem sei. Cara, era um jogador que eu particularmente não abriria mão, porque ele não é só um jogador, ele é um atleta. E é um cara que trabalha bastante, é um cara muito respeitador, é um cara que é um exemplo para os mais jovens também, é um cara que, cara, então quando você tem um atleta assim, que não é só jogador, é um atleta e é exemplo, acho que você tem que fazer de tudo para não perder jogadores assim. Mas quem decide não sou eu. Tem as pessoas que decidem, mas enfim, tem jogadores que você tem que fazer de tudo para não abrir mão. Mas você chega para conversar ou com o Paulo Brax ou com o Vitor, expondo esse lado, como líder que é e como atleta, olha, o Otávio vai fazer falta aqui nesse elenco. Cara, eu procuro respeitar muito meu espaço, entendeu? Até porque ninguém sabe o dia de amanhã. Claro, é claro que se alguém me pergunta alguma coisa, eu vou dar sempre minha opinião, que seja ela modesta parte, não vai mudar em nada em algumas vezes, mas assim... É o clube que decide, eu particularmente eu não abria mão de jogadores assim. Tá aí, portanto, o Hulk falando do Otávio, uma declaração forte, né? Claro, ele é contra, de fato, a saída do jogador. E ele fala, é um atleta, né? É um cara, um profissional, é um cara realmente compromissado com o clube. E eu acho que são atributos importantíssimos, né? Obviamente que a gente precisa de rendimento em campo. A gente quer ver rendimento em campo. E para isso o Fluminense está fazendo um investimento, oferecendo um contrato de 4 anos. Aliás, ontem eu trouxe muitos detalhes em relação à negociação envolvendo o Fluminense e Otávio, que já está acertado com o Fluminense. Resta acertar apenas detalhes ali de forma de pagamento com o Atlético Mineiro. Uma negociação muito avançada. Eu trouxe todas as informações para vocês ontem. Quem não assistiu o vídeo de ontem à noite pode conferir lá. Tendência que a gente tenha novidade entre hoje e amanhã em relação ao acerto definitivo. Bom, para a gente fechar aqui, eu vou trazer um trecho da entrevista concedida pelo técnico Fernando Diniz ontem ao Charla Podcast. E eu vou trazer esse trecho do Diniz aqui, primeiro porque os amigos do Charla, Betão, Cantarelli, são craques e fizeram mais uma vez uma boa entrevista. E porque ele obviamente, falou muito de Fluminense. E aí o Diniz falou sobre a saída, o que ele pensa sobre aquele episódio da saída. Vamos ver o que ele falou aqui, depois a gente comenta rapidinho. A nossa rotina não era mais a mesma rotina. As coisas já eram uma coisa assim, o fato de você ganhar a Libertadores, do jeito que o Fluminense ganhou, mexe, assim, tem uma tendência de trazer para baixo. Porque existe um amolecimento. No fundo vai ficar mais difícil para a gente, porque os times conhecem mais, querem ganhar do campeão da América, e a gente pega e se enfraquece em vez de se fortalecer. E é uma briga, é difícil para todo mundo. Então, o Fluminense estava num processo de aprender a continuar ganhando. O Arias, no momento ruim do Fluminense, de resultado, o Arias vai para a seleção e o André machuca. E o Ganso machuca, o Cano também estava jogando com dificuldade. Então, aquele time lá que deu a encantada, daquele momento não existia mais, estava num momento de reconstrução. E o Fluminense foi voltar, que depois fez um trabalho legal de reconstrução, mas foi voltar a ganhar quando voltou o André, o Nino e o Arias. Eu acho o André, Chega o Thiago também. Chega o Thiago pro lugar do Nino, que é um extra-série, por tudo, não só pela bola, pela liderança, pelo jeito. Aí joga Thiago, André e Arias voltam. E o time tem uma sequência positiva. E eu acho que o Fluminense, salvo engano, não ganhou nenhuma partida sem o Arias no Campeonato Brasileiro. Tamanha importância que era. Então, aconteceu um monte de coisa juntos ali. Aí, renova o contrato, meu contrato dia 24 de... Foi legal quando o Mário renovou, eu falei, porra... Não, aí deu 5 jogos, depois de 5 jogos eu saí. Então... Que foram jogos que deu tudo errado, assim, mas é uma coisa que... Aí vem essa pressão avassaladora de fora. Porque, e outra coisa, e a torcida do Fluminense não ia admitir o time ser médio. Depois de tudo que aconteceu. Não. Então, a pressão do cara... Então, você tinha que fazer... Porra, e beleza. Cadê o espetáculo do ano passado? Tava lá para poder... E os caras falaram, não, mas muda. O que é mudar? É ser mais conservador, chutar a bola para frente? Não é isso, cara. Que vai fazer. Em determinados momentos, nós fizemos isso quando precisou. Enquanto Colo-Colo, nós ficamos atrás o tempo todo lá, ganhamos de 1-0. Mas isso aí não se sustenta para um time que é acostumado a fazer o que a gente fazia. A gente tinha que arrumar um jeito de voltar. E precisava, obviamente, do Arias voltar para ajudar, o Thiago estrear. E eu acho que as coisas iam seguir um curso normal, que se a gente estava mal no Brasileiro, a gente tinha 14 partidas invictas na Libertadores. A gente tinha perdido... A nossa campanha da Libertadores foi melhor que a de 2013. De 2023, o ano passado. A gente já tinha passado na Copa do Brasil. Então, era um momento de escolhas
O Grêmio estava colado com a gente. E não trocou. E foi. O Fortaleza, em 22, ficou na zona de rebaixamento. Quase em último. Mas muito mais tempo que o Fluminense. Um turno inteiro. E fez, assim. Podia ter feito antes. Se fizesse antes, ia ser pior ainda. Se eu sair como antes? Eu fui campeão da Libertadores. Porque a final da Recopa foi 29 de fevereiro. Foi. Aí nós começamos o Campeonato Brasileiro jogando bem e pontuando mal. Nós jogamos bem contra o Red Bull Bragantino. Nós jogamos bem, aí nós jogamos Bahia, começou o jogo da chuva, começamos bem, aí veio o temporal, aí ganhamos do Vasco. Aí jogamos bem pra caramba contra o Atlético Mineiro, tava 2-0, e a gente não conseguiu matar o jogo. Um jogo lá em Juiz de Fora. Aí teve a parada dos jogos e já foi pra renovação. Aí depois que vieram, acho que veio o São Paulo, aí foi Juventude, Botafogo, a gente jogando muito desfalcado, e o time de verdade não estava jogando bem. Estava assim desconectado, a gente não conseguia produzir, mas era um momento que o time estava passando, que uma hora a gente ia buscar a solução, sabe? Então, assim, é claro que a torcida tudo que a torcida do Fluminense queria no passado era um time médio, pelo menos, para não passar sufoco. E aí, eu acho que até é desnecessário de voltar a falar, tô trazendo aqui porque ele, enfim, e, na verdade, assim, tudo que a torcida do Fluminense queria naquela oportunidade era um time médio, para não passar sufoco. E se o Fluminense tivesse um time médio, tanta torcida ia aceitar que o Diniz estaria no Fluminense até hoje, sem dúvida alguma. Então é claro que a torcida aceitaria um time médio, iria criticar, óbvio que iria ter críticas, enfim, mas ele teria se mantido no cargo. Então não vale a pena, acho que, voltar tudo para discutir tudo isso novamente. Eu acho que a gente precisa, porque o tempo passa e às vezes a gente esquece. Talvez se o Fluminense tivesse caído, não esqueceria, mas acabou no fim dando tudo certo, não caiu. E às vezes a gente esquece que, óbvio que os desfalques do Nino, do Ares, do André, é evidente que fizeram falta, é evidente que atrapalharam. Mas esses desfalques, por mais pesados que sejam, não dava para justificar apenas por isso um desempenho de 6 pontos em mais de 30 disputados. Não dava. O Fluminense passou 6 meses sem jogar futebol. O Fluminense passou 6 meses numa situação assim, bizarra, de um futebol bizarro. E por N motivos. E o Diniz é demitido não é só porque não conseguiu os resultados, também por isso. Mas quem ia ao Maracanã sabe que estava insustentável aquele clima. Um clima pesado, horrível. O vestiário estava pesado, o clube estava pesado. Alguns jogadores não estavam entregando mais. E aí isso vai se acumulando, isso vai levando até uma decisão que, se não fosse o Diniz, a decisão ela demora justamente porque o Diniz é o campeão da Libertadores, justamente porque o Diniz é o Diniz. Porque se não fosse outro técnico, já teria sido demitido há muito tempo. Mas há muito tempo. Há muito tempo. Então ele ficou no cargo por esse período porque o clube foi esticando a corda, até que você tem que tomar uma decisão. E aí você está ali no abismo. Você pode se agarrar a uma esperança de fazer algo diferente e tentar se salvar. Ou você pode dar mais um passo para trás, cair no precipício, e aí é um adeus. Mas o Fortaleza conseguiu. É exceção, não é regra. E a gente não pode basear tudo em exceção, né? Então, eu acho que cada um vai ter... Isso sempre gerou uma divisão de opiniões, sempre gerou embates, debates. Não vai ser diferente agora, porque quem acha que ele deveria ter continuado na época vai continuar achando, provavelmente. Quem não acha, como eu, que acho que a diretoria do Fluminense tomou a decisão correta naquele momento, tanto é que o Fluminense ficou na primeira divisão e ainda assim com muita dificuldade. Tem que fazer um milagre praticamente nível 2009 para se manter. Enfim, eu acho que é um caso que já aconteceu, não há como voltar no tempo, mas o que me chama a atenção é que o Diniz ele não consegue apontar falhas, erros que eles tiveram. É tudo sempre o outro, ou as coisas. Nunca a gente podia ter feito isso aqui melhor, a gente podia ter acertado aqui, podia tomar essa decisão melhor, eu acho que isso aqui que a gente fez não foi legal. Não há nenhum senso crítico, nenhuma análise, falou, eu errei nisso daqui. Eu acho que isso aqui, mas isso aqui não fui eu. Isso aqui acho que foi o clube. Sabe, ele disse que não contratou o Gabriel Pires, o Douglas Costa que ele trouxe, mas o Gabriel Pires e o Renato Augusto, tem um trecho aqui que tá fácil, porque já tá separado, falando aqui desses jogadores. Eles criticaram muito por, os jogadores mais experientes, né? Outra falácia isso. Os jogadores mais experientes do Fluminense, não foi eu que contratei. Assim, o único jogador que veio pro Fluminense mais assim, para apostar com salário super baixo foi o Douglas Costa. Imagina o salário super baixo do Douglas Costa. Porque o Renato Augusto já estava mais ou menos
a gente tinha interesse no Renato Augusto ou no Everton Ribeiro, e que era um jogador mais velho, o negócio do Ganso e tal. E beleza, o Gabriel Pires não foi uma indicação minha, mas assim, depois a gente foi pegar a informação e o Gabriel, pô, tinha jogado bem, é um jogador que eu gostava, mas para por aí, do resto ficou velho, assim, porque os caras que estavam lá. Então não era uma coisa que você montou, pareceu bom, não. Então veio o Douglas Costa e o Renato Augusto era meio consenso para trazer, tanto é que ele tá lá até hoje, renovaram. Então, Não renovou, assinou um contrato com ele de 2 anos, não foi renovado. Elenco que o Diniz montou, né? Não. Fala como se o Renato Augusto tivesse ajudado muito o Fluminense, né? Mas como é que eu montei? Porque assim, o Aravelli, assim, o Marcelo a gente trouxe lá atrás, o Felipe Melo já tava, o Fábio já tava, o Manuel já tava, o Ganso já tava, o Cano já tava. Exatamente, todos os jogadores que já estavam foram os jogadores que venceram, que ganharam e conquistaram o Fluminense. Esses jogadores que o Diniz ou indicou ou aprovou, é um fato, gente, todo mundo sabe. O Douglas Costa foi ele que ligou, pediu o Douglas Costa vir, ele deu a aval para o Renato Augusto, que não era tudo bem o desejo dele, era desejo do clube também, e o Gabriel Pires também. Então foram jogadores que chegaram ali, foram jogadores horrorosos, né? Os outros que já estavam, que o Fluminense já tinha contratado, que não foram indicações dele, foram jogadores que realmente fizeram diferença para o clube. Mas é só para dizer que não tem um senso crítico, uma análise. Falou, pô, isso aqui eu errei, isso aqui eu poderia ter feito melhor, isso aqui eu poderia ter sido diferente. Enfim, e aí a sensação que dá é que falta um pouco de humildade para entender que às vezes é necessário realmente fazer coisas diferentes, ou pensar diferente, ou admitir erros, né? Que nem todo mundo está errado, né? Que nem todo mundo, ou o mundo inteiro, está errado e só eles ali estão certos. Enfim, mais uma vez, o Diniz falando sobre essa série do Fluminense, falando sobre o episódio do rebaixamento, já foi águas passadas, inclusive que ele possa ter muito sucesso na carreira daqui em diante. Não teve uma boa passagem pelo Cruzeiro, mas é um cara que eu acho que a gente tem que saber separar, é importante saber separar as coisas, né? A pessoa do profissional e do ídolo e de tudo que ele conquistou, que ele foi o comandante da maior conquista da história do Fluminense, pelo menos para a maioria dos torcedores, para a conquista da Libertadores, algo que a gente vai olhar para trás, que eu vou chegar lá na frente, vou olhar para trás, pô, inesquecível aquele dia e tudo que a gente viveu naquele ano. Então é necessário saber separar as coisas, e ainda bem que o Fluminense não caiu, porque senão iria manchar muito mais essa história. É isso, pessoal. Deixe aí seu comentário, se inscreva no canal do Lessa, conto com vocês, tamo junto e ao longo do dia voltamos com muito mais informações. Valeu!